som. Ei. 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 A paz do Senhor, amém, igreja? Convido os irmãos a colocar de pé nesse momento. Vamos estar dando início ao culto ao nosso Senhor essa quarta-feira. Aleluia. Vamos estar fechando nossos olhos para estar falando com o Senhor nesse momento, dando início ao culto. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, primeiramente, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, pelo teu fôlego de vida em nós, Pai. Te agradecemos, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã, Pai. E porque o Senhor é misericordioso e bondoso, nós estamos vivos e podemos contemplar, Senhor, a tua face e a tua presença nesta noite, Pai. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nós nos colocamos, Senhor, diante do teu altar nessa noite, Pai. Nós derramamos o nosso coração diante de ti, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro, porque assim como a corça anseia por águas, assim nós temos sede, Senhor, da tua presença, Pai. Quem somos nós sem ti, Jesus? Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente neste ambiente, Pai. Que a tua presença esteja entre nós, que possamos contemplar a tua glória nesta casa. Oh, Senhor, que a tua glória seja de tal maneira que essas quatro paredes não consigam conter o peso da glória, que quem passar pelas laterais, pela frente, por trás deste templo, seja capaz de sentir a tua glória sendo manifesta, Pai, nesse lugar. Oh, Jesus, nós te convidamos, Senhor, porque sem ti não somos nada, e é para ti que nós viemos aqui, Senhor, para contemplar a ti, Pai, para adorar o Senhor na beleza da santidade, Pai. Então vem neste lugar, rasgue os céus e desce, rasgue os céus e desce. Oh, se fendesses os céus outra vez, oh, se fendesses os céus nessa casa outra vez. Oh, Jesus, nós ansiamos por ti. Toque-nos e receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor no seu lugar. Aleluia. Pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Você pode declarar: Jó, Jó, como pode ainda adorar se não tem
motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Me deu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e o louvor. Pode ser que essa noite você tenha entrado aqui como Jó, e muitos motivos você tinha para não vir. Muitos motivos você tinha para desistir. Muitos motivos você tinha para ficar em casa se lamentando. Muitos motivos você tinha, e disseram muitas vezes para você: aonde está seu Deus? Mas essa noite você veio aqui porque você adora além do que Ele faz. Porque o Deus que você serve é um Deus capaz sim de transformar qualquer situação. Ele é Deus sim capaz de transformar qualquer diagnóstico. Ele é um Deus capaz de mudar qualquer cenário. Mas continue, porque Jó, no final da história, ele declarou que antes ele ouvia o Senhor, conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora ele conhecia o Deus a que ele servia. Não é para a morte, é para a vida. Não é para a morte. Nós declaramos sobre você nessa noite: não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Então você declare mais uma vez: a Ele a glória, a Ele a glória e a honra. Glória, a Ele a
você pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia! Ainda que você não tenha pescado, ainda que a circunstância esteja difícil, não pare, porque o Senhor que você serve é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, você pode aplaudir a Ele mais uma vez.
consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a honra, A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vamos fazer uma última vez, toda a igreja. A glória, a força E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém, aleluia. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Deus abençoe, amados, amém? Glorificado seja o nome do Senhor, ao Rei que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. É por causa dele que aqui estamos nesta noite. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. A diaconisa Maria José Vicente vai estar nos dirigindo a Deus em oração nesta hora. Dirigiu o louvor, agora vai dirigir a oração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. poderoso, amado Deus, que nesta noite, Senhor, venho te agradecer, Ó Senhor, Deus. por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, Deus. agradeço ao Senhor por ter nos escolhido, Pai, porque se nós formos escolher por nós mesmos, nós estaríamos em casa, no conforto.
verdade, Mas, Senhor. Chama aqueles que Ele sabe que Ele pode contar. Aleluia. Ó Deus, ó Deus. Oh Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa ministração que foi feita aqui nesta noite. Obrigado, meu Que Deus. assim, Pai, que a palavra que for vir, Senhor, que sirva, Pai, para o nosso crescimento. Que nós não possamos, ó Deus, fazer aquilo que não é de Ti. Mas, Senhor, a palavra que vai ser dita aqui, que vai ser lida pelo nosso pastor, que não fique na teoria, mas que nós possamos colocar em prática. Senhor. Amém, Senhor. Porque o Senhor, quando chama, o Senhor executa. Então nós temos que estar atentos à Tua voz. Amém. Senhor, abençoa cada família aqui representada, Pai. Cada criança, cada adulto, cada ancião. Senhor, cada jovem, o pastor e sua família. Ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. E disse Deus: haja luz. E houve luz. A minha pergunta é: quem está na câmera? É você? Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos deixar os 5 últimos bancos desocupados. Os 5 últimos bancos desocupados. Vamos chegar para frente para nós compartilharmos. As apostilas podem ser distribuídas, né? As apostilas já podem ser distribuídas em nome de Jesus, para nós ganharmos tempo em nome de Jesus. E você já vai pegando a sua apostila e abrindo aí. Amado, ajuda ele, por favor. Abra já a sua apostila na página de número 4, número 3. Abra sua apostila na página de número 3. Quero avisar os irmãos que eu já achei o meu óculos. Eu tinha perdido, mas já achei. Glória a Deus, não foi preciso fazer outro óculos não. Já estou fazendo uso do mesmo. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, se eu não conseguir terminar hoje, certamente na próxima quarta-feira nós estaremos encerrando a nossa apostila, falando sobre o arrebatamento, né? E todos estão de posse da apostila, todos, amém? Não é uma apostila para 2 não, 2 apostilas para 2, amém? Cada um de posse da sua apostila. Nada de ficar incomodando a pessoa do seu lado, né? Amém? Glória a Deus. Tem com fartura, tem que dar para todo mundo. Queridos, aí na terceira folha da sua apostila está escrito o quê? Aí no início da terceira folha está escrito o quê? O desafio da profecia. Somos desafiados pela palavra de Deus a conhecer de fato, de verdade, a veracidade das Escrituras. Então, as Escrituras, ela lança um desafio para todos nós. Portanto, aqui o desafio da profecia. Lá no último parágrafo, antes da vinda de Jesus Cristo. Aí no último parágrafo, antes da vinda de Jesus Cristo. Amém? As provas de que as profecias bíblicas são verdadeiras. Amém? Todos acharam? As provas de que as profecias bíblicas são verdadeiras. Se tivermos alguma dúvida sobre a capacidade ou o plano de Deus de nos revelar o futuro por meio da Bíblia, precisamos simplesmente olhar para o seu registro. A seguir são dados 2 exemplos proeminentes da palavra. São dados 2 exemplos proeminentes da palavra. Predições ou profecias concernente à vinda de Jesus e à nação de Israel. Há muitos que foram feitas há milhares de anos
e que ainda tem sido cumprida com precisão em todos os detalhes. Então aqui agora vem o cumprimento da profecia para aquela promessa de Gênesis 3,15, né? Que do ventre da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A vinda, o Velho Testamento anunciou a vinda de Jesus, e é o que vamos ver aqui rapidamente. Palavras expressas por intermédio dos profetas de Deus, conforme registrado no Antigo Testamento. Predisseram todos os eventos significativos da vida de Jesus de forma precisa, sobre cada uma dessas profecias que se tornava realidade. A Bíblia diz que a Escritura se cumpriu. É o caso de 17 eventos específicos da vida do Mestre, os quais foram preditos no Antigo Testamento e se cumpriram na vida de Jesus, conforme mostra os relatos bíblicos. Primeiro, seu nascimento de uma virgem que cumpriu literalmente ao pé da letra. O segundo, seu nascimento em Belém, quer dizer, antes dele vir ao mundo 3.500 anos atrás, aproximadamente, já se dizia que ele seria a solução de Deus para o problema da raça humana, e que depois Deus trabalharia em todo o Velho Testamento para que essa profecia se cumprisse. E aí então ele começa a dizer, profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, já começa a dizer, falar coisas extraordinárias, aonde ele nasceria, como ele nasceria, sabe, nasceria de uma virgem, como nós vimos, seu nascimento de uma virgem, seu nascimento em Belém, sua fuga para o Egito, quando Herodes matou as crianças, sua unção pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, seu ministério na Galileia, sua cura dos doentes, seu uso de parábolas, sua traição por um amigo, seu abandono por parte dos discípulos, ódio por ele sem razão, tudo isso profetizado antes de acontecer. Está se falando então o que aconteceria com ele, e cumpriu-se ao pé da letra. Sua rejeição por parte dos judeus, sua condenação com criminosos, suas vestes serem rasgadas e repartidas, receber vinagre quando teve sede, seu corpo ser dilacerado sem que os ossos fossem quebrados, ser sepultado no sepulcro de um homem rico, sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia, tudo isso que foi profetizado acerca dele no Velho Testamento se cumpriu ao pé da letra. Então, sobre a vida e sobre a vinda de Jesus, tudo aquilo que foi profetizado se cumpriu. Deus trabalhou incansavelmente, Deus Pai, na sua dispensação, que é a dispensação do Pai, Ele trabalhou para que tudo isso fosse executado ao pé da letra. Querido, não duvide nunca do que a palavra de Deus diz, porque quando você duvida, você está duvidando do próprio Deus. Agora vem a história do povo de Israel. A primeira profecia foi dada lá no Éden, acerca daquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a segunda profecia, para que a primeira se cumprisse, foi dada uma segunda profecia para cumprimento da primeira. Então, vejam só, a primeira profecia aconteceu lá no Éden, Gênesis 3,15. Já a segunda profecia foi logo depois da confusão de línguas, Torre de Babel, a confusão de língua e a criação das nações. Cada um foi para o seu canto, os chineses para um lado, os americanos para o outro lado, os holandeses para o outro lado, e assim sucessivamente. E agora Deus, para trazer o cumprimento da primeira profecia, lá no Éden, Ele agora tem que criar um povo, tem que criar uma nação, para que através dessa nação agora nasça o prometido que esmagaria a cabeça da serpente. E você veja que tudo lá no livro dos princípios, no livro de Gênesis,
ele primeiro, falou acerca do seu filho que viria, o prometido, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, aqui ele tem que agora, vejam só, irmãos, as nações foram criadas, foram cada um para o seu canto, ali na confusão de línguas, cada um foi para o seu cantinho, cada um foi para o seu quadrado. Agora Deus olha e não pode contar com nenhuma dessas nações. Todos eles se desviaram de tal maneira que a palavra Deus já não existia no vocabulário deles mais. Então Deus cria uma nação. E nós vimos semana passada a forma como ele lidou com o surgimento, com o nascimento de Israel para o cumprimento profético lá do Velho Testamento. É uma coisa extraordinária, irmãos. Nação que está ali no Oriente Médio, e a gente sabe muito bem. Então, essa outra profecia, essa outra profecia, ela se cumpre quando Deus entra em Ur dos Caldeus e vai lá e chama Abrão com 75 anos para o cumprimento dos seus propósitos, trazendo uma nação. Como trazer uma nação? Através de um homem que já estava com 75 anos, um ancião. Mas um ancião, meu amado, que depois que a esposa dele morreu, casou ainda de novo, mais 2 vezes ou 3 vezes. Um ancião que estava com 75 anos e viu o cumprimento da promessa aos 100 anos de idade. Quando o filho da promessa nasce, ele com 100 anos. É uma coisa impressionante, irmãos. Uma coisa impressionante. Mas Deus tinha um propósito com ele. E esse propósito de Deus não podia falhar. Esse era o homem que Deus olhou para a terra e disse: eu posso contar com ele. Muitas das vezes Deus olha para a terra e não diz, e não pode contar comigo, não pode contar com você, porque a gente não entrou na visão dele, a gente não entrou no programa dele, a gente não entrou no roteiro dele. O roteiro dele é lindo, irmãos, de uma história de amor que termina com um final feliz. Aonde é o lugar dos justos, no final de tudo? Aonde será o lugar dos justos? Céu. Junto com Deus. Então é um final feliz. É um final feliz. Você já entra sabendo qual vai ser o final. É uma história que você entra nela, entra no roteiro, se encaixa ali para Deus fazer de você um personagem. E agora você já conhece o enredo. Interessante. Eu às vezes estou vendo assim a televisão, às vezes. E aí aparece o camarada lá que está fazendo a novela, num determinado programa. Aí pergunta a ele: como é que vai ser o final? Ele diz: eu não sei. Eu não sei. Aí o dirigente do programa fica catucando, dá para o camarada soltar: mas eu não sei. Mas você sabe. Você sabe o enredo dessa história. Você sabe como é a história. Você sabe que é uma história com princípio, meio e fim. E que você conhece o princípio, conhece o meio e conhece o fim também, que é futuro. Porque Deus dá aos seus filhos conhecer o futuro. E a gente está falando da veracidade das Escrituras, aonde Deus fala de coisas que vão acontecer e cumpre ao pé da letra tudo o que Ele falou lá que aconteceria com relação à vinda e à vida de Jesus se cumpriu. Tudo o que Ele falou com relação à vinda, ao surgimento dessa nação, como seria, e tudo aconteceu. Abraão está lá muito bem assim, seus 75 anos, 76, 77, 80 anos, Deus aparece para o camarada e diz assim: a sua descendência, os seus filhos, vão ser escravos de uma outra nação e serão afligidos por 400 anos. O menino nem tinha nascido ainda. O menino da promessa não tinha nem nascido ainda, e ele já dizia, ele já estava mostrando para Abraão o futuro
que esperava aquele povo. Eles serão escravos 24 anos, 400 anos. Aí lá na frente, quando a gente lê Êxodo 12, né, de 29 a 42, a gente vê que não foram 400 anos, mas 430 anos. Porém, quando eles entram no Egito, entram 70 pessoas, 70 almas, né? Mas quando saem, são 2 milhões de almas. Uma nação formada. Entrou uma família no Egito, uma família, a família de Jacó, Jacó e seus 12 filhos, todos casados com as suas esposas, seus netos, eles seus filhos, mas também os netos de Jacó. Então entram no Egito, o quê? 70 almas. Ficam lá 400 anos, 430 anos, mas quando sai mais de 2 milhões de pessoas. Deus permitiu que eles ficassem naquela nação, para que ali então fosse formado uma outra nação dentro de uma nação. E o que levou Faraó a perseguir os israelitas foi justamente o medo dessa nação se fortalecer dentro da nação deles. Eles estão crescendo como preá, eles estão crescendo como, sabe, uma coisa absurda. Olha, mata todo macho que nascer. Quando as mulheres hebreias darem à luz, matem os filhos machos, matem todos. Então vocês vejam que lá eles cresceram, eles prosperaram. E ali então surgiu a nação, indo agora para a sua terra, né? Saindo da escravidão do Egito para entrar na terra prometida. Então, queridos, nós vimos que Deus, primeiro Ele trouxe a profecia lá em Gênesis 3,15, acerca de Jesus. E a segunda profecia agora é com relação a Abraão, para o surgimento de uma nova nação, e através dessa nação o prometido nasceria. Vamos ver aí a história do povo de Israel. Nosso segundo exemplo de profecia bíblica envolve a história do povo de Israel. Novamente, os exemplos são bastante numerosos para serem listados aqui, mas basta dizer que a Bíblia predisse o curso da história de Israel acuradamente nos últimos 3.500 anos. Alguns aspectos específicos dessa história que foram preditos muito tempo antes de ocorrerem são: escravidão no Egito, aonde que Israel ficou escravizado por 430 anos. Aonde? No Egito. A segunda, libertação com riquezas. Nós lemos semana passada, eles saíram do Egito carregando ouro. O ouro, por exemplo, que fizeram o bezerro de ouro. O ouro que fizeram, ou seja, o ouro o qual foi fabricado o bezerro de ouro, é o ouro que eles saíram do Egito carregando, que eles receberam, né? Os egípcios encheram eles de riqueza, prata, ouro, e o ouro que foi fundido, o bezerro de ouro, é o ouro justamente que o povo saiu do Egito carregando riquezas, né? Terceiro, posse da terra de Canaã. Amém? Quarto, vamos lá, o quarto. Não, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Eu estou escutando duas pessoas só falar, uma desse lado e outra desse lado. Primeiro, isso dá sinal de que vocês estão vivos e não mortos. É isso, irmão, participação. Deixar o negócio entrar dentro de você. Você está pensando que eu fico recapitulando aqui à toa?
É para que o negócio entre dentro de você e você seja uma bênção na mão de Deus. Se você não deixar o negócio entrar dentro de você, na sua mente, na sua alma, no seu coração, e você ficar impregnado disso, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar uma hora que você vai chutar o balde. Vai chegar uma hora que você vai chutar o pau da barraca. Você não vai aguentar a pressão. Deixa as coisas de Deus, as revelações de Deus entrar na sua alma, no seu coração, no seu espírito, na sua mente, para que você possa, fortalecido no Senhor, suportar as provas, as lutas, as dificuldades que virão. A gente caminha 46 anos porque a gente busca isso, a gente quer isso, a gente sabe, aquilo está impregnado dentro da gente, e isso dá força para a gente vencer as provas, vencer as lutas, vencer as dificuldades. Eu estou firmado numa palavra que eu conheço, e eu não abro mão dela, não abro mão em hipótese alguma. E por ela eu luto há 46 anos. E se Deus me permitir, mais 46 eu vou lutar por ela. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é a fonte de revelação de Deus. A Bíblia é a fonte de revelação de Deus. Deixa entrar em você. Um dia, um pastor resolveu que ele só falaria sobre o amor. Todo domingo, todo culto, ele só falava sobre o amor, sobre o amor. Aí teve um membro que falou assim para ele: pastor, o senhor só fala de amor, não está na hora de mudar o repertório, não. Ele disse: prova de que eu preciso falar mais sobre o amor, porque não entrou em você. Você é a prova de que eu devo continuar falando sobre o amor. Você é a prova. Porque se você estivesse deixando o amor entrar em você, você não reclamaria. Deus está falando só sobre o amor. Então é a mesma coisa, irmãos, ministrar um estudo é muito sério. Não é chegar aqui, eu trago já o negócio aqui mastigado para você, mas tem algo mais que Deus quer falar, tem algo mais que Ele quer revelar. Às vezes você tem que voltar lá no assunto 3, 4, 5 vezes, à toa, para encher linguiça. Não! É porque Deus quer falar mais alguma coisa com você, comigo, conosco. Primeiro, a história do povo de Israel. Nosso segundo exemplo de profecia bíblica, que foram profetizados e se cumpriu. Vamos lá. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. 5. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. 11º. Vou fazer uma breve pausa aqui. Destruição do segundo templo. Foi na destruição do segundo templo que veio a dispersão. Aí está, destruição do segundo templo e dispersão. A dispersão ocorreu por causa da perseguição, né? Quando, depois da crucificação de Jesus, depois da ascensão de Jesus, só que tinha algo para acontecer, e muito trágico. Pilatos diz: não vejo pecado nesse homem, não vejo do que eu deveria acusá-lo. E os judeus dizem o quê? Mas ele quis se fazer rei, ele quis se fazer rei, e o nosso rei só tem um, é você.
Ah, é? Então vão crucificar ele. Aí, quando Pilatos disse, é por sua conta e risco. É por sua conta e risco que eu vou fazer isso. Ele disse, então o que eles disseram para Pilato? Pilato, não vejo culpa alguma nesse homem. Crucifica ele assim mesmo. Ah, mas que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí, 35 anos depois, o sangue do justo cai sobre eles. Quando o imperador Tito entra em Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo, mata quase todo mundo, e os que escaparam com vida se dispersaram, foram para as nações. E como eu falei semana passada, nós temos israelitas vivendo em toda parte do mundo. Mas um dia acontecerá um segundo arrebatamento. Eu sou o pastor que fala de 2 arrebatamentos. O arrebatamento da igreja e o arrebatamento de Israel. Porque um dia, Israel, serão todos reunidos em um só lugar. Eles serão arrebatados de todas as nações aonde eles estiverem. E nós veremos isso dentro do estudo. Então, a destruição do templo e a dispersão. Os que escaparam da espada, os que não morreram lá naquele massacre, foram espalhados nas nações e estão até o dia de hoje. Ou seja, a terra de Canaã voltou a ser a terra de Israel, a terra do povo de Deus, mas muitos deles ainda estão em outras nações. Não voltaram. Houve uma liberação para os israelitas voltarem para sua pátria. Houve uma liberação. Muitos voltaram e estão voltando, mas a maioria ainda se encontra fora de Israel. Mas eles vão voltar. Eles vão voltar e vai se cumprir. Por exemplo, quando Deus levantar os 133 mil, 133 mil ou 144 mil? Hã? 133 ou 144 mil? Hã? 133 ou 144 mil? Para Deus juntar, por exemplo, na guerra agora, contra o Hamas, foram recrutados voluntários do mundo inteiro. Então vieram israelitas de várias partes do país, do mundo, para defender a sua nação. Mas na grande tribulação, quando Deus precisar, quando Deus levantar os 144 mil, não são 133 mil, são 144 mil. Quando Deus levantar os 144 mil missionários, eles estarão todos num só lugar. Aonde? Na sua terra Israel. E da sua terra Israel vai se cumprir o propósito pelo qual Deus trouxe à existência mais uma nação: evangelizar as demais nações. Então só na grande tribulação é que vai se cumprir isso. Isso, na verdade, quando Deus criou Israel, é para Israel evangelizar o mundo inteiro. Mas Israel pecou numa coisa. Israel teve seus profetas, Israel trouxe à existência o cano sagrado, as escrituras, Israel, enfim, mas Israel só falhou numa coisa: não reconheceram Jesus como Messias. E por causa disso, eles saíram do propósito, por enquanto, porque a igreja está dentro do propósito. Mas quando a igreja for arrancada, quando a igreja for tirada, aí quem vai entrar em cena? Os 144 mil judeus que serão enviados a todas as nações. Vamos lá. Eu falei aqui da destruição do segundo templo, amém? No 10º aí, amém? E o 11º qual é? Dispersão em todas as nações. 12º,
13º, 14º, há também aquelas que ainda, 14º, além das predições já cumpridas, além das predições, além das profecias já cumpridas, há também aquelas que ainda se cumprirão. Algumas delas são todas as nações contra Jerusalém. Amém? 15º, 16º, o Messias vem em glória. O arrebatamento da igreja é um. O Messias vindo em glória é outra coisa. Nós vimos alguma coisa aqui sobre as profecias de Israel. Então eu hoje estou só dando uma pinceladazinha. E agora nós vamos entrar aí numa outra situação. Logo abaixo o que está escrito? São duas perguntas para dois assuntos. Amém? Escatologia. O que é escatologia? Arrebatamento. O que é arrebatamento? Então vamos definir o que é escatologia. A palavra escatologia é formada pela junção de duas palavras gregas, escatos, que vem por último, que está no fim, ou acontecimentos do tempo do fim. Logos, estudo, ciência. Resumindo, escatologia então significa o estudo das coisas que vêm por último ou que estão no fim. Então, a escatologia, ela trata dos acontecimentos do fim de uma era para o surgimento de uma outra era. Por exemplo, são 7 as dispensações. São 7 as dispensações. E nós estamos na penúltima dispensação, que é a dispensação da graça. Eu faço parte da melhor das 7 dispensações, eu faço parte da melhor, que é a dispensação da graça, favor não merecido. Eu sou salvo não pelos meus méritos, não pela minha sabedoria, não pelos meus conhecimentos, não, nada disso. A minha salvação, ela é me dada sem eu merecer. A sua salvação é dada sem você merecer. Deus faz isso conosco nessa dispensação, que é a dispensação da graça. Então essa é a penúltima dispensação. Terminando a dispensação da graça, começa agora um outro período. Então é o fim de uma era para outra, o início de uma outra era. Então nós vamos sair da dispensação da graça e entrarmos na dispensação do milênio, que é a última dispensação. Então, escatologia me leva aonde? Aos acontecimentos finais da dispensação da graça, que é favor não merecido. Eu saio dessa graça, eu saio dessa dispensação, o arrebatamento vem, Deus nos leva, e depois eu venho para a última dispensação, porque a dispensação do milênio, ou o reinado de Cristo na terra, é o último evento antes do juízo final, né? Aí vem a questão de guerra, o povo, Satanás preso. Irmão, o povo tem o governo que merece. Depois de Cristo mostrar um mundo totalmente diferente daquele que existiu, prende Satanás por 1000 anos, ele e os demônios acorrentados no abismo. A terra não se torna um paraíso, mas se torna um lugar maravilhoso para se morar, para se viver.
Ninguém vê mais falar de guerra, falar de roubo, falar dessas enfermidades malignas, perversas que está aí assolando a raça humana. Depois de você viver debaixo da direção e da bênção de Cristo na terra, depois Satanás é solto, o povo ainda vai correr atrás de Satanás. Depois de Deus mostrar para eles um governo e o outro governo. O atual governo da injustiça, da roubalheira, da confusão, né? E um governo de paz, de justiça. A terra vai experimentar paz. A terra vai experimentar justiça, a terra vai experimentar prosperidade, a terra vai experimentar coisas como nunca se imaginou. Depois que Satanás for solto, o povo o povo que experimentou tudo isso da parte de Cristo, ainda vão virar as costas para Cristo e vão correr atrás de Satanás. Sabendo que ele é o vilão, que ele é o bandido, sabendo que ele é o cara mau, que nos odeia, depois de experimentar 1000 anos de paz, de alegria, de prosperidade, de longevidade, que a Bíblia diz que quem morrer no milênio cedo, é dos 100 anos para cima. Quem não viveu os 1000 anos, no milênio, mas vai morrer, não morre com menos de 100 anos. Tudo isso, aquelas enfermidades perversas, malignas, que a gente está vendo aí diariamente, o povo vai ficar livre de tudo isso. A terra vai voltar a ser abençoada, a maldição vai ser tirada da terra, a terra vai dar. Sabe, os homens vão pegar as suas armas de guerra e vão transformar em objeto de trabalho. Escatologia significa o estudo das coisas que vêm por último ou que estão no fim. No contexto teológico, se refere a todo o estudo bíblico relacionado às profecias referente ao tempo do fim. Na verdade, as profecias referentes aos acontecimentos bíblicos, conhecido como tempo do fim, não são o fim de tudo, mas sim um período de cumprimento e transição e um novo começo para todas as coisas. A transição, a saída de uma dispensação para a entrada numa outra dispensação. Meu Deus. As profecias escatológicas mencionam 3 grupos distintos. Ou seja, 3 grupos com os quais Deus trata. Deus não trata só com a igreja. Deus não trata só com Israel. Deus não trata só com as nações. Deus trata com os 3. E na Bíblia tem profecia para todos os 3. Profecia para a igreja, profecia para Israel e profecia para as nações. Então esses são os 3 grupos distintos com os quais Deus transige, Deus trata. A igreja, Israel e os gentios. Vamos ver aqui. A igreja são todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, também chamado de Israel. É o povo descendente de Jacó. Nesse contexto se refere aos que, além de serem descendentes físicos de Jacó, também seguem a religião judaica. Nós somos
judaicos cristãos. Nós somos judaicos cristãos. Israel, judaicos não cristãos. Se você se tornar uma crente em Cristo Jesus, você não pode seguir o judaísmo. Ou seja, viver o que eles vivem, porque tudo isso já foi abolido. Jesus agora traz uma nova mentalidade, né, através do cristianismo. Se você for seguir o judaísmo, você vai anular o sacrifício de Cristo e vai continuar sacrificando animais para perdão dos seus pecados. Sendo que Jesus já fez isso uma vez para sempre, não somente para as gerações passadas anterior a ele, como as gerações presentes e futuras. O sangue do Cordeiro, uma vez só, foi espargido, esse Cordeiro foi imolado, para que o sangue dele fosse derramado para perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. Você, ao se tornar um cristão, você segue, você vem se baseando também nos princípios judaicos, mas tendo como pano de fundo, tendo como, né, o caminho principal, o cristianismo. Os judeus, por exemplo, eles seguem a religião judaica, mas não seguem o cristianismo, porque para eles Cristo ainda não veio. Amém? Amém? Enquanto nós adoramos a Cristo, eles dizem que Cristo não veio. Cristo foi apenas um profeta, mas nós sabemos muito bem quem é Cristo. Eu sei quem é Cristo. Você sabe quem é Cristo? Você sabe quem é Cristo? Eu sei quem é Cristo, eu estou com Ele todos os dias, todas as horas. Eu sei quem é Jesus. Eu amo Jesus. A minha vida é de Jesus. Eu sei quem Ele é porque eu ando com Ele. Amém? Israel é o povo descendente de Jacó. Eu disse que Jacó entrou com sua família no Egito, e foram quantas cabeças que entraram? Quantas? 70 cabeças. Porque todos eles são descendentes de Jacó. Jacó, com seus 12 filhos, formou 12 tribos, né? E Jesus nasceu de uma dessas tribos. Uma dessas tribos de Jacó. Jesus nasceu nela, em uma dessas tribos. É só você pegar o livro de Mateus e começar lendo a genealogia de Jesus. Amém? A genealogia, e você vai ver, né, os antepassados de Noé até chegar a Jesus. Coisa linda, irmãos, coisa linda, coisa linda. Vamos lá. Meu Deus, a hora foi embora. A igreja são todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, também chamado cristãos. Israel é o povo descendente de Jacó. Nesse contexto se refere aos que, além de serem descendente físico de Jacó, também seguem a religião judaica. São descendentes da fé de Abraão. As nações, Deus fala com a igreja, com Israel e com as nações. As nações são todos aqueles, presta atenção, eu disse que na história você tem que se situar.
Você tem que saber qual é o seu lugar na história e qual o papel que você ocuparia. Olha só, as nações são todos aqueles que não são judeus e nem pertencem à igreja. Repetindo, as nações são todos aqueles que não são judeus e nem pertencem à igreja. Ou seja, são os gentios ímpios. O que é que nós somos? O que é que nós somos? Gentios. Nós somos gentios, mas não somos ímpios. As nações são os gentios ímpios, que não são nem cristãos e nem judeus. Eles são ímpios. Nós também somos gentios. O evangelho foi pregado aos judeus. Os judeus rejeitaram. Os apóstolos foram a quem? Aos gentios. Pregar para eles. E essa pregação, essa palavra nos alcançou também como gentios. Nós somos gentios, mas só não somos ímpios mais. Não somos da safadeza, da pouca vergonha, da maconha, da cachaça, da cocaína, da idolatria, da feitiçaria, do roubo. Não somos. Isso não faz parte mais da vida de um gentio convertido. Eu sou gentio, mas sou gentio convertido. Eu não sou um gentio ímpio. E é duro quando a gente está na igreja e as pessoas vê em nós impiedade. Impiedade. Mas não é cristão, não é crente. Nós somos ímpios. Nós somos gentios, só não somos ímpios mais. Em outro tempo, Jaime era um gentio ímpio. O nosso irmão era um gentio ímpio. Você não nasceu num berço evangélico. O evangelista Alexandre Mendes não nasceu no lar evangélico. Botou esse mundo de ponta cabeça. Porque era um gentio ímpio. Ímpio. Hoje ele é um gentio cristão. Um gentio convertido. Então Deus trata com ele. Mas Deus trata também com os ímpios. E ele diz, então, vocês verão então a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É só você ligar os pontos. Para ligar os pontos, tem que botar o popô aqui no banco e ouvir. E ouvir. Não é fugindo daqui que você vai chegar a algum lugar, não. Muito pelo contrário. Fugindo de sentar aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Não estou te amaldiçoando, não. Mas estou mostrando para você o resultado de quem não quer conhecer Deus. E a Deus você só conhece através das Escrituras. E estudando, participando. É desse jeito. Essa crentada fujona, irmãos, sinceramente, não sei aonde vai dar isso. Não sei aonde vai dar isso. Não sei. Aliás, eu sei. Não sou adivinho não, mas pelos frutos conhecereis.
Não sou adivinho, e é proibido adivinhar, mas pelos frutos os conhecereis. Vamos lá. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Ô Jesus. Irmão, Jesus é muito bom, meu Deus. As nações, aí na página 5, as nações são todos aqueles que não são judeus, nem pertencem à igreja, ou seja, são os gentios ímpios. Nós, por exemplo, somos gentios, só não somos mais ímpios. Todos os habitantes, prestem atenção, todos os habitantes da terra se encaixam em um desses grupos. Pode ser um cristão, pode ser um judeu, ou pode ser um ímpio, né? Um gentio. Todos os habitantes da terra se encaixam em um desses grupos, pois um indivíduo pode ser judeu, Israel, ou gentio, as nações. Se um indivíduo de qualquer um desses dois grupos, já mencionado, entregar sua vida para Cristo, ele deixa de fazer parte do seu antigo grupo e se torna parte da, diga, eu sou parte da igreja de Cristo. Diga, eu sou parte da igreja de Cristo. Dessa forma, é impossível que alguém faça parte de mais de um desses grupos ao mesmo tempo. É impossível. E aqui vai uma amostra dos principais eventos escatológicos. Ou seja, nós estamos tratando de profecias que já se cumpriram, profecias que foram entregues e se cumpriram. A gente viu aqui, foi profetizado lá em Isaías, veio cá em Mateus, se cumpriu, e por aí afora. Agora nós estamos falando do que foi profetizado e ainda não se cumpriu. Isso é para você entender que o que Deus faz, irmãos, eu tenho muita coisa para passar para vocês de escatologia, meu Deus, isso aqui praticamente é uma introdução, isso aqui é uma introdução, irmãos, perto do que eu estou para trazer para vocês, isso aqui é uma introdução. Esses são os principais eventos escatológicos. O primeiro, qual é o evento escatológico aí? O primeiro aí é qual? É qual? O arrebatamento já aconteceu, amém, irmãos? Amém? Eu estou esperando o cumprimento dessa profecia, o arrebatamento. E outra coisa, quem não espera o arrebatamento, não vai subir com Cristo. Com Cristo só vai subir quem está esperando Ele voltar. O estudo escatológico é para te impulsionar a esperar Jesus cada dia mais. Cada dia mais. O estudo bíblico, o estudo escatológico, é para lembrar você que essa profecia não se cumpriu, mas que pode se cumprir a qualquer momento. É um alerta, é uma advertência, para você acordar, para você ficar com as lamparinas cheias do azeite. Quem não espera Cristo voltar é porque está com a lamparina seca. Seca. Para esperar Cristo voltar, a lamparina tem que estar cheia do azeite. E uma das figuras do Espírito Santo é o azeite.
azeite na lâmpada, fazendo transbordar, está cheio do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo não sobe. Não sobe. Só espera Cristo voltar quem está cheio do Espírito Santo. Ele espera Cristo voltar todo o dia. Se a morte chegar primeiro, não o pegará desprevenido, porque ele está esperando Cristo voltar. E ele sabe que para subir com Cristo tem que estar com a vida em dia. Não trata de acertar a sua vida com os irmãos, com quem você... Não trata de fazer isso não, para você ver só. Ao invés de você subir para o céu, você vai ficar aí para o diabo te atormentar, de tal maneira que, como você nunca imaginou. Bota a sua casa em dia, arruma a tua casa. Arruma a tua casa, como foi dito a Ezequias, arruma a tua casa porque hoje morrerás e não viverás. O arrebatamento, diaconisa irmã Eliana, o arrebatamento é uma advertência de Deus para botar a casa em ordem. Porque como ele disse, não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Estou encerrando. Principais eventos escatológicos. Agora nós estamos falando de coisas futuras. O primeiro, o arrebatamento. O segundo, a grande tribulação. Tribulação você já está passando e eu também. Agora, o que vai acontecer depois do arrebatamento é a grande tribulação. Algo como nunca foi visto desde que existe ser humano. A terceira, a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, o mundo não verá Cristo voltar. Ele vai estar nas nuvens, tocando trombeta, com milhares e milhares de anjos, e o mundo vai estar, ninguém vai ver, e nem vai ouvir. Só quem está esperando, por isso que o negócio é sério, por isso que você não pode cochilar na espera, porque quem está esperando, está ligado com o céu, então ele vai ver e vai ouvir, enquanto quem está do lado dele nem vai ver e nem vai ouvir. O negócio é sério, minha irmã. Maria, o negócio é sério. Então quando ele voltar, quando ele arrebatar a igreja, só os salvos é que verão. Ele vem, rapta. Quem vai raptar uma pessoa não fica de bobeira, chega e desaparece. Ele vai chegar para raptar o seu povo, raptar a sua igreja. Aí Satanás assume o controle da terra. Mas quando ele voltar, ele virá em glória com a igreja, e todo olho, todo ser humano na terra verá ele vindo em glória. Só não verá quando ele arrebatar a igreja, quando ele tirar a igreja da terra. Mas quando ele voltar para reinar, todos os olhos verão. Então aqui, quando fala que a segunda vinda de Cristo é depois do arrebatamento. Ele arrebata a igreja, o mundo não vê. Mas quando ele vier para reinar, o mundo verá, porque ele vai reinar sobre todas as nações do mundo. E último, é o milênio. Ei, se preparem para viver algo como vocês nunca imaginaram. Estou falando de futuro. Estou falando com convicção porque eu creio no que a palavra de Deus mostra, no que a palavra de Deus ensina. A gente está tão concentrado aqui no estudo, que eu até esqueci de dar um alô para o pessoal que está em casa. Perdoa eu, tá? Perdoa eu.
Mas que Deus abençoe a sua vida. Fica ligado, Jesus está voltando. Aqui eu paro. Semana que vem, nós vamos encerrar a nossa apostila, começando por definir o que é arrebatamento. Nós vamos definir. O grande problema do irmão que perde é porque, se ele for fazer um seminário, ele vai estudar uma das matérias lá da grade curricular de 30 matérias, 35 matérias. Dentro dessa grade curricular vai estar lá a escatologia. Só que a escatologia que ele estuda lá no seminário não é nunca comparada à que você estuda aqui. Aqui a gente dá o panorama completo. Lá já não pode ser completo porque tem que cumprir horário. É isso mesmo? É isso mesmo? Então ele praticamente, quando ele está ministrando para você, ele apenas dá um spoiler do que é escatologia. Já aqui não. O verbo, o negócio é escancarado mesmo. Você só não aprende mesmo se quiser ir para o inferno. Porque Deus traz a revelação aqui para a gente e trata a gente como adulto, não como criança. Aqui nos nossos estudos, Deus nos trata como adulto, não como criança, como neófitos. Aqui Deus dá, sabe, alimento sólido para nós. Então aproveite, enquanto a água está correndo a seu favor. Aproveite, porque Jesus está voltando. Vamos nos colocar de pé. Vamos recolher as apostilas. Vamos recolher as apostilas. E vamos, nesse momento, eu vou estar dando oportunidade para os irmãos que nessa noite trouxeram seus dízimos, suas ofertas também, para estar entregando ao Senhor enquanto louvamos ao Senhor com Jesus virá outra vez aqui. Falar nisso, nem coloquei o louvor que eu queria colocar, né? Nem coloquei, mas vamos lá. Na próxima semana eu vou tocar 2 ao invés de 1. Amém? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, sai do seu lugar cantando comigo assim. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria possa então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Irmãos, era gente aqui ontem, muita gente. A liderança compareceu em peso.
Mas como que choveu, irmãos? Como que choveu? Há muito tempo que eu não vejo uma chuva como essa que eu vi ontem. Foi tremendo. Foi tremendo. Mas estamos aqui hoje compartilhando com os irmãos. A gente sabe que é difícil, irmãos. Às vezes fica difícil a gente acompanhar toda a programação da igreja. Não é fácil. Mas sempre que você puder, não fique em casa. Venha para a casa de Deus. É o melhor lugar para se estar nesse tempo do fim. Depois da sua casa, a igreja é o melhor lugar para se estar. Não falte os cultos, esteja presente. Deus tem sempre uma porção para nos entregar. Amém? Então nesse momento vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, por esse compartilhamento. Quero chamar a irmã Silvana para estar aqui orando e agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém? E você que ficou em casa acompanhando esse culto, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E receba também essa oração em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por tudo que ouvimos da parte do Senhor nessa noite. Pai, continue conduzindo, Senhor Deus, os nossos pensamentos, nossos passos. Que tudo, Pai, tudo que fizermos seja agradável ao Senhor, Pai. Continue falando conosco, Pai, usando o nosso pastor, Senhor Deus, dando sabedoria, Senhor Deus, para a Tua igreja, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Agora te peço, Senhor Deus, nos leve em paz e segurança para nossos lares, guardados e protegidos, Senhor Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. E semana que vem o encerramento do nosso estudo. Não é o encerramento do estudo não, o encerramento da apostila, porque aí a gente só volta ano que vem, se Deus quiser.